Oi, pessoal, tudo bem? Me diz uma coisa, como é a sua relação com os benzimentos? Eu sou a professora Vanessa do Portal Despertar Luz e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história com os benzimentos. Bom, eu venho de uma família bastante católica, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Porém, apesar da família ser bastante católica, né, os benzimentos eles sempre foram admitidos dentro da família, até por ser uma prática bastante tradicional e milenar. Dentro da família da minha mãe, como eu já contei algumas vezes aqui no canal, a minha bisavó era índia, ou seja, trazia no seu sangue ali esse conhecimento da natureza, do uso, né, dos recursos naturais, como sendo prática constante na sua vida. Então isso já está na minha memória ancestral. A minha avó, e no caso a filha dessa minha bisavó materna, né? A minha avó conhecia inúmeras ervas, inúmeras orações e era bastante praticante da arte do benzimento, a nível familiar. Então, sempre benzendo ali as pessoas da família, sempre tinha um remédio natural para indicar. Eu realmente lamento muito por não ter me atentado a isso quando ela era viva. Eu convivi com ela até cerca de 18 anos, acredito, que foi quando ela faleceu. E eu convivi muito com ela na minha infância, assim. Eu dormia nos finais de semana na casa dela. Tinha assim, uma relação muito gostosa, muito próxima com a minha avó. E então eu cresci ouvindo ela falando sobre ervas, sobre orações, fazendo benzimentos em nós, né, nos netos. Mas, infelizmente, eu não anotei tudo isso. Eu até mostrei no curso de benzimento um livrinho onde tem várias orações, que era um livrinho dela, onde ela fazia anotações, marcava as páginas das orações mais que ela mais utilizava ali no dia a dia dela, né? Dentro dessa prática do benzimento. Então, assim, eu trago essa herança da avó já em relação às terapias naturais. Mas, além disso, eu me lembro até hoje, assim como se fosse hoje, que quando nós éramos crianças, a minha mãe, as minhas tias, né, costumavam nos levar para benzer numa benzedeira mesmo. Então, talvez quando não conseguia se resolver a questão dentro de casa ali, né, levavam então nessa mulher. E eu lembro perfeitamente até hoje que era um campo, assim, a casa, né, ela ficava num terreno que tinha muito mato, assim, muito mato, grama, dependendo da época, né, estava alto ou não estava, um terreno bem grande, que fica até próximo ao centro da cidade, que era próximo da casa da minha avó, e lá, assim, no fundo daquele terreno, tinha uma casinha de madeira, muito simples, extremamente simples, e era para mim uma grande alegria quando eu ia na casa da mulher, porque eu sabia que ia ser benzida. E a memória que eu tenho, assim, bastante além do local ali, era do cheirinho da arruda. Essa mulher usava a arruda molhada em água para fazer o benzimento. E eu tinha aquela sensação, né, sinestésica e também olfativa da arruda com água espirrando no meu rosto, no meu corpo. E eu achava aquilo maravilhoso, assim, eu me sentia muito bem. E até quando nós entrávamos, né, pelo portãozinho também, que era de madeira, eu já me sentia bem, porque eu tinha a impressão que eu estava indo assim para o universo mágico, para o universo paralelo. Então, além do dom, né, de utilizar ali a sua oração e o seu ritual de benzimento para o bem das pessoas, o próprio lugar ali já me trazia aquela sensação mágica que era muito gostosa. Então, sempre quando eu passava por ali com os meus pais, na época eles tinham um carro, e olhava assim aquela casinha, me trazia essa sensação muito boa. Um pouco mais adiante, quando eu tive a minha filha, e às vezes ela apresentava aqueles episódios que chamam de quebranto, né? De não estar dormindo muito bem, estar sempre com o nariz escorrendo. A minha mãe arranjou uma oração muito tradicional, que era inclusive utilizada por essa benzedeira, e eu mesmo comecei a fazer os benzimentos nela. Então eu utilizava um galinho da erva, né, que eu tinha ali disponível, batia na água e fazia oração, uma oração extremamente potente para quebranto e mal olhado. E eu lembro que ela sempre ficava melhor após esses processos aí de benzimento. E esse mesmo benzimento eu fiz também em outras pessoas. Na época tinha uma enteada que morava comigo, às vezes fazia na minha mãe, então eu fazia também para as pessoas próximas esse benzimento, uma oração extremamente forte. E também a minha filha tinha muitos episódios de bronquite, né, controlável, mas assim, que judiavam bastante dela. Essa minha enteada, que também na época eu tinha, também tinha. E quando elas fizeram 7 anos, eu fiz uma simpatia, né, que foi ensinada, uma senhora preparava um pozinho. Esse pozinho precisava ser dissolvido em chá de laranjeira
e ser oferecido para a criança em 3 luas minguantes, 3 dias, né? Um dia antes da lua, no dia da lua e um dia depois. E eu lembro que eu fiz o ciclo certinho, fui lá, busquei o medicamento, preparava, o cheiro era muito ruim, as meninas cuspiam, eu dizia, não, tem que tomar, e aí fazia uma pequena oração também no momento de oferecer essa simpatia. E ela realmente melhorou bastante, as duas melhoraram, né? Não que nunca mais tiveram episódios, mas não tiveram mais episódios tão fortes, né? Tão preocupantes como tinham antes. Até mesmo porque a minha mãe também sempre conta que eu também tinha episódios fortes de bronquite, alergia, e ela também fez uma simpatia, né? Que segundo dizem, não se deve contar como é feita simpatia para não cortar o seu efeito. Eu sei que ela fez e realmente assim eu também não tive mais episódios graves de bronquite e nada disso. E também aí, quando eu retomei as minhas práticas no campo das terapias holísticas em 2017, retomei também a prática do benzimento, então estendendo para o ambiente, né, que até então eu não tinha conhecimento do quanto é importante você manter a proteção energética do seu ambiente, e a partir desses estudos, então, além dessa questão do benzimento em relação a pessoas, eu também comecei, então, a entender a importância de se benzer o ambiente, porque a energia do ambiente impacta na nossa energia e vice-versa. E aí eu pude estudar um pouco mais, e aí já com o entendimento do campo de energia, né, do quanto o campo de energia é afetado positivamente ou negativamente, tanto pelas pessoas como os recursos que nós utilizamos em relação a isso. Então, eu comecei a respeitar ainda mais essa prática milenar. Então, vocês vejam, né, interessante porque lá atrás, por exemplo, no tempo da minha bisavó, que era índia, não se buscava esse conhecimento, essa explicação racional, que hoje em dia nós temos tanta necessidade, né? Ah, não, mas como é que funciona? Mas tem comprovação científica e não sei o quê, né? Ficamos nesse debate mental para poder confiar que algo vai ser bom, sendo que lá na prática milenar dava certo, era maravilhoso, as pessoas eram tratadas com ervas, com orações, com rituais, e, e isso não desvalorizava de forma alguma o seu conhecimento, porque funcionava, né? Era um conhecimento totalmente natural. Então eu respeito muito hoje em dia esse conhecimento natural, gosto de estudar, gosto de entender, mas também entendo que a confiança no processo é fundamental para o sucesso desse tipo de terapia, porque a confiança está ligada com a nossa intenção, que por sua vez está ligada com a nossa energia, que é o que irá de fato ali realizar uma transformação no campo energético, tanto para o lado saudável quanto para o lado denso. Então, por isso, a importância de sempre cuidar dos pensamentos e sentimentos. E hoje em dia, então, eu considero uma prática muito interessante para complementar terapias holísticas ou para o nosso próprio bem-estar, bem-estar da família, justamente porque nós estamos ali transitando entre sentimentos e pensamentos densos e positivos o tempo todo, e isso pode abrir brecha, assim, para a chegada de energias densas, até mesmo às vezes de forma inconsciente, por parte de outras pessoas, de ambientes ou até da nossa própria energia. Eu espero que tenham gostado de saber um pouquinho sobre essa minha relação com os benzimentos, e eu volto então com o próximo vídeo. Até mais!